Quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 11. Vamos dar uma viajada nesse capítulo. Capítulo bem conhecido que fala da ressurreição, da morte e ressurreição de Lázaro. Mas eu quero levar um nível a qual o Senhor colocou em meu coração essa noite. Amém, irmãos? Irmãos, que dias têm sido esses aqui? Desde ontem à noite, aliás, desde ontem à noite não, desde 15 dias para cá, o mover de Deus nesse lugar, o mover do Senhor para organizarmos, estarmos buscando fazer o melhor para Deus, fazer algo que seja sobrenatural, não para a honra e glória do homem, mas para Deus, porque se nós estamos aqui é por Ele e para Ele, não é por ninguém, não é por nada, é por Ele e para Ele. Nós só somos meros instrumentos usados na mão do Senhor. E se eu estou aqui essa noite para trazer uma palavra, porque o Senhor quer me usar. Assim como usou ontem os pastores, o louvor, hoje de manhã, foi algo sobrenatural, a qual o Senhor fez um mover aqui tão grande, multiplicou os pães para o almoço, tudo aqui, moveu algo sobrenatural e deu tudo. Fala assim, certo, porque Ele está à frente. Então diga para alguém que está do seu lado, ei, Ele vai ressuscitar. Não se preocupe, Ele chega na hora certa, Ele não se atrasa. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Capítulo 11 de João diz assim, versículo 1. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele, diga assim, eis que aquele, quem tu amas, está enfermo. Ao saber do ocorrido, Jesus disse, essa enfermidade, Jesus era comediante, irmão, não tem lógica não, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Só por aí, por enquanto. Essa doença não é para a morte. Olha como Jesus ele tinha bom humor. Isso que você está passando, isso que nós possamos passar, não é para a morte. É para ele chegar na hora certa e a glória ser dele e de Deus. Porque a palavra de Deus fala que ele não divide a sua glória com ninguém. Quando ele estava naquele local, será que Jesus ele não poderia simplesmente falar: meu amigo Lázaro, a qual eu considero como irmão, me chamando, eu tenho que ir. Mas Jesus estava fazendo o que, irmão? A vontade do Pai. Quantos de nós aqui largamos alguma coisa nossa e vamos fazer a vontade do Pai? Eu quero hoje deixar uma pergunta no ar. Só levanta a mão quem quiser levantar a mão. Não quero que ninguém levante a mão sem querer. Quem conhece Jesus aqui, levanta a mão. Quem conhece Jesus? Não conhece nem de ouvir falar? Será que você não conhece de ouvir falar? Amém? O mundo hoje, grande maioria do povo conhece Jesus. Mas o que é Jesus para você? Porque conhecer Jesus é uma coisa. Agora, o que Ele significa para você? O que Ele representa para você na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano,
no seu modo de agir, de pensar, de se levantar, de deitar, de acordar, de ir para o trabalho. O que é Jesus para você nesses momentos? Porque eu conheço os pastores, mas quem são os pastores na minha vida? O que eles significam para mim, na minha vida? Meus pastores? Conheço meus pastores, gente boa, mas eles significam o que para mim? Eles significam para mim homem e mulher de Deus, meus líderes espirituais, a qual eu estou debaixo da cobertura deles. Eles são um homem e mulher, cheios de defeito como todos nós, cheios de problema, mas com algo diferenciado, o Espírito Santo sobre a vida deles. Então, o que é Jesus para você? Você já se perguntou o que Jesus é para você na sua vida? Ele é tudo? Será que é tudo? Será que Jesus é tudo mesmo? A qual você fala assim, o meu compromisso com Jesus é irrevogável? A minha vontade, meu querer estar com Jesus, fazer a vontade dele, é irrevogável à vontade, os compromissos humanos, ao meu desejo carnal? Aqui quando Marta chegou, que mandou o recado para Jesus, acho que ela falou assim, que eu mandei o recado, é nós, mano, é nós aqui coligados de Jesus, ó, irmão e irmã de Jesus aqui, Jesus vai vir em cima do rastro, isso aí esquenta não, Lázaro, você não vai ele chegar aqui e dá tudo certinho. Aí Jesus estava lá resolvendo outras coisas, falou assim, esquenta a cabeça não, daqui a 2 dias eu chego por lá, deixa ele lá quieto. E demorou mais, porque a palavra de Deus fala que Lázaro já estava 4 dias dentro do túmulo. Porque hoje quando você fala, é igual, eu acho engraçado em filme, em novela, né? Esses trem que passa aí, a pessoa está aqui em Barreiras, eu vou ali em Salvador, aí na mesma hora está lá em Salvador. Na época de Jesus era na Canela, irmão. Pesquisa de onde Jesus estava para onde Lázaro estava, dava mais de 40 quilômetros. Na Canela. Não era ele falar assim, vou pegar aqui meu carro, vou locar um carro, vou locar uma moto e em 2 horas eu estou lá, 1 hora eu estou lá. Era caminhando, enfrentando o frio, enfrentando o calor escaldante. Ou seja, Jesus revolucionou o mundo sem usar tecnologia, sem usar um microfone para falar mais alto para ninguém, a qual quando sentava ele pregava para tantas mil pessoas e todos escutavam a voz dele. Mas sabe por quê? Que eles queriam se alimentar daquilo ali. Eu acho interessante, hoje de manhã quando a pastora falou, isso é verdade. O que você veio fazer aqui essa noite? O que você veio de manhã buscar aqui? É ficar escutando uma palavra e olhando quem está mandando uma mensagem para você no WhatsApp? É escutar a palavra de Deus e qualquer distração, eu vou no banheiro que eu não aguento segurar 5 minutos. Eu nunca vi algo para dar sede igual culto de igreja. É algo sobrenatural, você dá uma sede, parece que está num deserto. Mas é porque às vezes nosso coração, quando a gente chega só conhecendo Jesus e não quem é Jesus na nossa vida. Então esse alimento é que nós temos que buscar. É esse alimento, quando ela foi ali atrás, ela falou, acho que ela pensou assim, cara, ele chegou aqui, está resolvido, botou a mão aqui, não, se o pastor chegar aqui hoje, está resolvido o meu problema. Mas Jesus falou assim, eu lhe dei autoridade, irmão, você tem autoridade. Lógico que Deus pode usar qualquer pessoa para a sua vida, pode, assim como o evangelho de Deus está sendo espalhado dessa forma, Deus usando a cada um de nós para ajudar um ao outro, para alimentar um ao outro, mas a nossa dependência tem que estar 100% em Jesus. E Marta, ela tinha essa convicção, não, se você chegar aqui, se ele chegar aqui, já foi. Vamos ler um pouquinho mais à frente aqui, no verso 11, eu vou ser breve que ainda tem mais, irmão. No verso 11 diz assim, tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes, nosso amigo Lázaro dorme. Jesus já sabia que ele era morto, era comediante, não tem lógica não. Mas eu vou até lá para despertá-lo.
Aí os discípulos falam assim, então seus discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Está tranquilo, está dormindo, não está tão ruim assim não. Ai Deus. Entretanto Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Lázaro está morto. Ele não está dormindo não, irmão. Aprende a entender uma piada, para você dar risada junto comigo. Ele está morto. Ou seja, quando ele vai aqui no verso 15, e para o vosso bem, estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer, sendo assim, vamos ter com ele. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Maria e Marta pela morte do irmão. Assim que Maria ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela estava dizendo assim, você disse que amava ele, cadê tu, homem? Que não chegou aqui para salvar ele. Mas sabe o que é que Jesus queria provar, irmão? Que ele não só era o Filho de Deus de ouvirem falar, mas ele ia comprovar que ele era o Filho de Deus para todos verem, ouvirem e contemplar que só ele, abaixo de Deus, ressuscitaria aquele Lázaro que estava fedendo há 4 dias, que aos olhos humanos nossos, a gente não encostava nem a 100 metros mais dele, de tanto. Irmãos, pense num trem fedorento, é o ser humano. Se uma carniça de animal fede, pense na do ser humano, para você ver o quanto a carne nossa é podre. Eu já fui em situação que a pessoa já tinha 5, 6 dias lá. Pensa aí, é um mau cheiro tão grande, pastor, que você fica um mês parecendo que você está com aquele fedor no seu nariz. E Lázaro estava dessa forma. Ali Jesus, quando ele chegou, ele quis quebrar todo o paradigma e dizer assim, faz alguma coisa aí vocês, fariseus, donos da lei, os donos do conhecimento, os teólogos, diploma para todo lado, eu sou o cara, onde eu chego, todo mundo tem que me respeitar. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. 23. Jesus então assegurou-lhe, o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, né, Jesus? Esclareceu-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e chama por ti. Irmãos, tem coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, que é só Deus que pode lhe tirar. É só Deus que pode lhe ajudar, mas se você deixar, se você acreditar, não só de ouvir falar, mas colocar Ele como primeiro, como único, como a salvação da sua vida. Há um ano atrás, eu poderia não estar aqui hoje. Há um ano atrás eu fui acometido de Covid, a qual eu quase morri.
E nisso antes, Deus havia revelado para a pastora Sônia que ela teve um sonho, a qual ela ia lá em casa. E quando ela ia saindo para o pastor, que ela chegava na esquina, que ia dobrando, ela via multidões de pessoas, homens entrando na minha casa, e ela olhava para trás assim: não tem como a gente ajudar eles, só Deus poderá ajudar aquela casa. E foi do jeito que ela sonhou, irmão. Foi a mão poderosa de Deus na minha casa, na minha vida, na minha família, que nos tirou daquela situação tão difícil. Tão difícil. E assim o Senhor quer perguntar essa noite: você quer sair para fora? Ou quer ficar lá dentro apodrecendo? Você quer realmente fazer a minha vontade, se entregar a Ele? Ou viver continuamente só de aparência e por dentro um sepulcro caiado? Viver só o mundo a qual tanto chama a gente aí todos os momentos das nossas vidas. Viver só a carne que tanto deseja pelo pecado, pela ignorância, pelas coisas mundanas, parecendo que você vai ficar para a semente. Todo mundo morre, todo mundo passará, todo mundo fica velho, mas eu não, eu vou continuar, eu vou estar mais firme. Não, fulano, aconteceu isso com fulano, só acontece com fulano, comigo não acontece. E assim a gente leva a vida, achando que você não vai partir um dia. Eu já preguei sobre isso aqui, irmão, e é a pura verdade que tem. Queira receber ou não de qualquer pessoa, de qualquer situação em cima da terra, mas não queira receber o não do Senhor no dia que você estiver face a face com Ele. Esse não é irrevogável. Então busque ser aprovado pelo Senhor. Busque aceitar o Senhor Jesus na sua vida, não só de ouvir falar quem é Jesus, mas o que é Jesus para você. Quem é Jesus? Não, Ele quer ser parte da sua vida, Ele quer fazer parte do seu cotidiano, Ele quer ter você em todos os momentos da vida a qual você estiver. Eu não sei o que um pastor, uma vez eu vi um testemunho dele, ele disse que foi batizado pelo Espírito Santo dentro do banheiro, sentado no vaso. Vai entender Deus. Deus está em todo canto, irmão. Deus está lhe vendo em qualquer situação. Deus, Ele não está simplesmente... Eu fiquei olhando alguém falando assim: mas Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. É verdade, Deus nos ama, mas você acha que certas ocasiões, certas coisas que a gente vem a fazer, Deus vai ser simplesmente negligente, passar a mão na sua cabeça e falar assim: não, é porque o bichinho é viciado nisso, o bichinho não consegue se conter, não consegue se libertar. Irmãos, eu falei algo hoje com um irmão que eu fui ali visitar, passear com ele. Olha, ao passeio e dar comida a porco, mas eu. E eu conversando com ele, enquanto nós vivermos nossos sonhos na terra, você nunca vai sonhar com o céu. Você nunca vai sonhar com o céu. Você tem que viver a terra e todo dia sonhar com a glória de Deus. Nós temos que viver essa terra, porque o Senhor nos deu ela por herança. Desde quando Ele tirou seu povo, desde quando Ele formou Adão, Eva, Ele nos deu a terra por herança. Mas Ele fala: a nossa vida não é essa. Aqui é um privilégio. Olha o tanto de gente que você venceu para Deus lhe colocar lá desde o ventre da sua mãe. Milhões estavam ali disputando com você, e Deus falou assim: não, é Zé Raimundo que vai nascer aqui, ó. Caba testado, que tem raiva de pastor, queria dar murro na testa de pastor, e hoje é pastor. Deus trabalha dessa forma. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Então não fique só cruzando seus braços: quem é capaz é fulano, é Beltrano que tem que... Não, se o pastor tivesse mais atenção, ele ia atrás daquela ovelha, daquele irmãozinho. E você está fazendo o quê? O que que você está fazendo? Marta, ela falou assim: Jesus, tipo assim, ó, tá vendo aí? Morreu porque você não chegou. Só faltou falar seu irresponsável. Se tivesse chegado mais cedo, ele estava aí doente, você botava a mão, curava. Bem assim foi o
o que foi atrás de Eliseu. Como era o nome dele? O coronel lá, o general Naamã. Naamã foi atrás de Eliseu. Acho que ele pensou assim: eu vou chegar lá, quando eu parar na porta dele, ele vai sair da sua casa. Eis que Deus de Israel está te curando, botar a mão na cabeça e eu estou limpo, sarado, curado. Vai descer um raio do céu, uma nuvem vai se abrir e a glória assim, me limpou. Quando eu olhar, eu estou todo limpinho, todo saradinho e belezinha. Eliseu nem na porta foi. Vai lá, diz para ele que ele vai lá no rio, mergulha 7 vezes lá, se ele quiser ficar curado. Se não quiser, vai embora, pode voltar para sua terra. Porque Eliseu estava ouvindo, era a voz de... E a glória que Eliseu estava dando era para... Eliseu não quis a glória para ele. Eliseu não quis se aparecer para dizer que era o profeta, gente, o que fazia acontecia, não. Porque ele sabia que toda honra, toda glória é dada a Deus. Nós estamos aqui essa noite, não é para cultuar para você, não. Nós não estamos aqui reunidos para o culto ser nosso, não. O culto é para Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus, que a partir do momento que você adora, Ele retribui com as suas bênçãos, a sua glória e a sua misericórdia na nossa vida. Isso que nós temos que aprender, irmãos. Cultuar a Deus não é você falar que vai vir para a igreja, sentar numa cadeira, abrir sua Bíblia e ficar aí: Santo Espírito, desce como fogo, acaba logo, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar mais cedo. Eita, só de pensar que amanhã é segunda e os boletos, ô meu pai, e isso para resolver. Ô Jesus, chega aqui, Jesus, está atrasado. Se o senhor chegasse uns 2 dias antes, eu não tinha feito tanta dívida, eu não tinha feito tanta besteira na minha vida. E a gente quer jogar a culpa para cima de Jesus. E Ele é tão bom que ainda fala assim: ó miserável, eu vou usar da minha misericórdia e vou te ajudar ainda. Limpar essa cagada que tu fez. Vou te lavar, fedorento. Vamos lá, né? Vamos voltar para a palavra. Ai, Deus. 28. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou. Agora é tarde, não precisa mais chegar não, nem precisava vir. E chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro. Quando a gente nota aqui, irmão, Maria, ela sempre foi mais sensível à voz do Espírito Santo. Quando Jesus estava falando as coisas maravilhosas do Senhor, Maria sentou e foi escutar. Marta estava aonde? Ela estava na cozinha. Não, é porque Maria é preguiçosa. Não é porque se eu não fizer esse almoço, como é que vai ser? É porque está tarde, chega e a pastora não termina, já deu 12:30, estou numa fome, misericórdia, e não termina a palavra. Porque você ainda está vivendo a carne, não está querendo se encher do Espírito Santo de Deus, não está querendo se encher da palavra, da unção, da graça, da presença de Deus, que tira toda a fome, tira toda a sede, nos enche e faz com que a gente venha transbordar de alegria, de paz e de amor. Jesus 30. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Você vê que Jesus não esquentava a cabeça com nada. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. A palavra de Deus fala o quê? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde está? Onde o colocaram?
e eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chora, irmão. Quando a gente chora, Ele sente a sua dor. Ele sabe, Ele veio para viver tudo isso, a qual quando você passar, não pense que Ele não passou não, porque coisa pior Ele passou, e mesmo assim Ele suportou. Sabe por quê? Bota a mão no seu coração assim, ó. Porque te ama, porque Ele te ama, e o amor dele é sobre tudo. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Eles ainda tinham dúvida no coração se Jesus podia ou não, pastor. Eles ainda não tinham dúvida se Jesus poderia agir naquele momento, sendo que eles já ouviram e viram Jesus fazer maravilhas. Vamos pular um pouco aqui para não ficar muito extenso. No 42. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Você não entendeu não, irmão? Lázaro, vem para fora. Diga seu nome: Valdemar, vem para fora. Saia do sepulcro, porque o que Deus tem para mim e para você não está lá dentro de um sepulcro fedido, calhado, não. Ele está dando algo sobrenatural para mim e para você. Ele está dando vida, Ele está dando abundância, Ele está dando a glória dEle visível para quem quiser, é para quem crê e quer. Você que tem que querer, irmão. Não é eu que tenho que obrigar você a querer, não. É você que tem que falar: Senhor, derrama sobre mim. Me ajuda, Senhor. Ergue-me. Faz com que eu venha ressuscitar desse problema, desse gigante, dessas aflições que tem me atormentado de dia e de noite. Ele sabe, Ele conta cada lágrima, irmão. Ele sabe do nosso sentimento, Ele sabe do desejo do nosso coração. Mas você sabe que Ele está com você? Você sabe que Jesus está do seu lado? Ou você só fica ouvindo quem é Jesus e não o que Ele faz? Você só fica ouvindo que o milagre acontece para fulano, mas para mim não chega. Que as coisas resolvem para ciclano, mas para mim não resolvem. Porque você ainda não acreditou que Ele pode lhe ressuscitar, lhe tirar daquele sepulcro caiado, daquele sepulcro fedorento, e lhe colocar num lugar de glória e de honra. Porque Ele só vai fazer isso, irmão, o dia que você fizer igual a Eliseu. A glória é de Deus. Tanto é que o homem, Naamã, voltou depois para dar tanto presente. Ele falou: eu não quero nada, porque eu fiz porque Deus mandou. Se não tivesse mandado, eu também não fazia. Não faria nada, não falava nada, não fazia nada. O reino de Deus, ele é real, mas só é para aqueles que creem no impossível, no invisível, num Deus que tudo pode, num Deus que você não pode ver nem tocar, mas que é presente dentro de nós. Ele se faz presente dentro de mim, dentro de você, em todos os momentos. Então, nesse momento, irmãos, vou estar passando a palavra para o pastor Valério, que ele vai trazer uma palavra também, eu creio, maravilhosa do Senhor Jesus. 44 diz assim: então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atadas com faixas de linho e o rosto envolvido com um pano. E Jesus orientou-os: retira as faixas dele e deixa-o seguir. Deixa-o seguir. Então, irmão, o que você está vivendo hoje, retira e deixa seguir com Cristo. Deixa Jesus agir, mas deixa Ele agir para a glória e honra ser dEle.
para tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você for colocar na presença do Senhor, a glória ser dele, e o homem ter que reconhecer quem é Jesus na sua vida. Eu lembro isso com muito sentimento desse momento a qual eu vivi. E até a médica que me examinou, ela teve que reconhecer que Deus fez um milagre na minha vida. Ela olhou meu exame, olhou o exame assim e falou assim: você não faltou oxigênio? Eu falei: não. Está sentindo nada? Eu falei: não, estou tranquilo. Ela olhava para o exame, olhava para mim: você pulou uma fogueirinha bem grande, viu? Para não dizer um milagre, né? Porque o estado que você está aqui nesse exame, e você me dizer que não está sentindo nada, paciente menos grave do que isso, eu já fui atender entubado. E você me dizer que não está sentindo nada? Eu falei: não. Ela: então amém. Eu amei mais ainda. Continua o tratamento. E para a honra e glória de Deus, irmãos, para a honra e glória de Deus, eu não fiquei com sequela nenhuma, graças a Deus. E eu quero agradecer não só a Deus, mas eu agradeço toda vez que eu falo sobre isso, primeiramente a Deus, segundo a minha esposa, que foi uma guerreira. Eu não sabia, ela escondia de mim, eu isolado no quarto, e ela se acabando de chikungunya no outro, com as mãos tudo inchada, a junta tudo inchada. Ela já tinha uns 3, 4 dias que não conseguia dormir. Quando ela deitava, o mundo girava. E ela, irmão, toda noite, 00:30, ela levantava, segurando nas paredes. Ela não me falou isso. Segurava nas paredes, saía cambaleando, ia lá: Val, o remédio. E não demonstrava em momento algum, pastor, que ela estava sentindo algo. E ela teve tanta sabedoria. Ela via meus exames, ela do Val, que é lá em casa direto. Do Val ali também foi meu irmãozão mesmo, assim. Todos, irmãos, oravam por mim, mandavam mensagem. Era algo sobrenatural. Deus moveu pessoas de tão longe, de São Paulo, de Salvador, de Brasília. Meus pastores lá, tinha uma médica chamada pastora Sônia, que todo dia pedia o relatório. Pastora, cadê o relatório? Cadê o relatório? Como é que o homem está hoje? Aí ligava, quando a pastora não atendia, ela: para Duval, tu foi lá hoje? E eu não sabia o quanto, a gravidade que eu estava aqui. Acho que Duval via assim de vez em quando: rapaz, o homem está ruim, pastor. O homem não está bom não. Irmão, em 10 dias eu emagreci 8 quilos. Não comia, não sentia apetite. Era só tosse. Eu fiquei 15 dias sem falar uma palavra, que se eu falasse um oi, eu ficava 10, 15 minutos tossindo. E no último dia, a qual eu... Já estou finalizando, pastor. No último dia, a qual eu estava... já tinha uns 15 dias que eu estava enfermo. E algo que eu fiquei impactado, que isso é você viver com Deus. Que em meio você à tribulação, em meio a você no vale da sombra das mortes, o Senhor está contigo e te dá paz. Eu tive paz em meu coração. Eu tive paz na minha mente, a qual eu ficava só assim: Pai, eu olhava para o céu, eu ia para o fundo da casa tomar sol, olhava para o céu, falei assim: será que é hoje que eu vou ver tua face, Pai? Mas com paz no coração. E quando foi com uns 15 dias, eu estava bem enfermo. Aí nessa noite eu estava muito fraco. Aí eu falei para minha esposa, falei: filha, dá um jeito aí de aplicar um soro em mim, eu estou sentindo muita fraqueza. E ela, aquela enfermeira, ela tentou aplicar o soro, toda vez que colocava, saía, não dava certo, a veia bem fininha, por causa que eu estava debilitado. Aí ligou para a prima dela, a enfermeira também. Eu nunca levei tanta agulhada na minha vida, irmão. Acho que foi bem umas 15 ou mais.
Aí a prima dela já falou assim, não, vamos levar ele para a UPA, lá a gente dá um jeito, que lá tem mais como. Aí eu falei, Deus, eu não quero ir para o hospital, porque se eu for eu não vou voltar. E ali eu falei, Senhor, dá uma orientação aqui, Pai. Aí eu estava lá sentado na sala, quando eu olhei para o pé, só tinha uma veinha do pé que estava um pouco alta assim, eu falei, vai ser nessa aqui. Aí eu falei, ô Fernanda, essa veia do pé aqui não dá para aplicar não. Ela, bota esse pé para cima aí. Quando colocou, pá, pegou de primeira, pastor. Fiquei 2 horas lá com a perna para cima tomando soro. E aí Deus começou a usar o povo aí, fez muqueca de peixe, que eu senti uma vontade de comer uma muqueca de peixe, fizeram uma muqueca de peixe para mim. Foram levar 10h30 da noite lá essa muqueca e foi começando a Deus restaurar a minha saúde. E ou seja, irmãos, para a honra e glória de Deus é que eu estou aqui hoje, isso faz 1 ano. Eu estava um dia ali, na sexta-feira, de tarde, eu cheguei para entregar umas coisas. E a pastor Valdemar, você está feliz? Eu falei, não estou não, pastor, estou com uma raiva aqui. Estou doido para dar murro em gente. Estou numa raiva hoje aqui, eu não sei o que é, mas eu estou com uma raiva aqui dentro de mim que eu não sei o que é. E ela falou algo que mudou a minha forma de agir e pensar. Que é do ser humano, irmãos. Qualquer um de nós temos falhas. Temos o velho homem, sempre ele às vezes quer aflorar dentro de nós. E ela falou algo que me impactou, que na mesma hora eu falei, é verdade. Ela falou assim, pastor, há 1 ano atrás, a gente não poderia estar aqui conversando com o Senhor e se alegrando com o Senhor, mas sim lembrando que o Senhor morreu há 1 ano atrás. Então adore a Deus, ame mais, se alegre mais, viva mais. Faça com que Jesus venha ser o centro da tua vontade. Faça com que Jesus venha ser o único caminho, a verdade e a vida da sua vida. Coloque a sua situação diante da presença de Deus. Não se preocupe, está achando que tem 2 dias, que se Jesus chegasse tinha resolvido, mas já tem 4, está fedendo, não se preocupa não. Ele vai chegar, e no momento que Ele chegar, irmãos, nada poderá ficar do jeito que está, porque Ele faz com que a morte vire a vida, Ele faz com que o cego enxergue, Ele faz com que o aleijado caminhe, e Ele restaura aquilo que Ele quiser, no momento que Ele quiser, porque para Ele nada é impossível. Para Deus nada é impossível, no nome de Jesus. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus.